Dubai usa drones para fazer chuva artificial e conter calor de quase 50 graus. Tecnologia que dá choque em nuvens causou torrências no país de clima seco. Matéria de 23 de junho de 2021 e foi nos enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, veterano aí nas dicas. Mais uma vez, um abraço a esse irmão de fé e batalha. Para conter o calor que beira aos 50 graus Celsius, os Emirados Árabes Unidos apelaram à tecnologia para fazer chover e conseguiram. Nesta semana, graças ao lançamento de drones que descarregaram eletricidade nas nuvens a ponto de fazê-las desaguar em chuvas torrenciais. A ideia é de que os choques elétricos nas gotículas de água das nuvens façam com que elas fiquem mais propensas a precipitar. O sucesso da tecnologia pode ser visto em vídeos postados pelo Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos, que mostrou como as chuvas torrenciais atingiram Ras e Al-Khaimah, do norte do país, no último domingo, dia 18 de junho. O que estamos tentando fazer é tornar as gotículas dentro das nuvens grandes o suficiente para que, quando caírem da nuvem, sobrevivam até a superfície, disse a meteorologista e pesquisadora Kerry Nichol à CNN em maio, enquanto sua equipe se preparava para começar testando os drones perto de Dubai. Isso porque, como os Emirados Árabes têm altas temperaturas, o mais natural é que as gotículas de água formadas pelas nuvens sequem antes mesmo de caírem no solo, e por isso as chuvas se tornam escassas na região. Nichol faz parte de uma equipe de cientistas da Universidade de Reading, na Inglaterra, cujas pesquisas levaram a tempestades provocadas artificialmente nesta semana. Em 2017, os cientistas da universidade receberam 1,5 milhão de dólares para uso ao longo de 3 anos do Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência do Melhoramento na Chuva, que investiu em pelo menos 9 projetos de pesquisas diferentes nos últimos 5 anos. Para testar sua pesquisa, Nichol e sua equipe construíram 4 drones com envergadura de cerca de 6,2 pés. Os drones, que são lançados de uma catapulta, podem voar por cerca de 40 minutos. Durante o voo, os sensores do drone medem a temperatura, umidade e carga elétrica dentro de uma nuvem, o que permite que os pesquisadores saibam quando e onde eles precisam disparar. Os Emirados Árabes conduziram 242 missões de semeadura de nuvens em 2017. De acordo com o Centro Nacional de Meteorologia, a melhora das precipitações pode oferecer uma solução de melhor custo-benefício e sustentabilidade. Olha a palavra de lei aparecendo de novo. Custo-benefício e sustentabilidade, como procedimentos como a dessalinização, no qual o sal é retirado das águas oceânicas. Os Emirados Árabes Unidos possuem uma das maiores operações de dessalinização do mundo, com quantidades enormes de salmoura produzidas como sobressalente. O depósito de salmoura no mar pode prejudicar a vida marinha. Nos últimos anos, o grande impulso dos Emirados Árabes Unidos para a tecnologia de dessalinização, que transforma a água do mar em água doce, removendo o sal, ajudou a fechar a lacuna entre a demanda por água e o abastecimento. A maior parte da água potável dos Emirados Árabes Unidos, em 42% de toda a água usada no país, vem de suas cerca de 70 usinas de dessalinização, de acordo com o governo local. Senhores do Mundo. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico espantado como é que a maioria das pessoas acham que tudo isso é normal. Eu vou te dar um pequeno boletim global do que está acontecendo no mundo, para você que não tem muito tempo de estar nas redes procurando. Mas se você der uma breve pesquisada, você vai ver que o Canadá está se acabando com fogo. Temperatura muito alta. Já se fala em crise também hidroelétrica, até porque, como lá o pessoal tem um poder aquisitivo, isso também acontece nos Estados Unidos, um bom poder aquisitivo, o calor demais, as pessoas correram comprar ar-condicionado, até quem não gostava comprou, por causa das temperaturas muito altas. E aí o sistema elétrico deles está entrando em colapso. Se as temperaturas não baixarem e as pessoas continuarem usando a energia como estão nesse momento, vai ter apagão por lá. Ao mesmo tempo, enquanto o Brasil enfrenta ainda o Sungamonga, né? Graças a Deus estamos nos recuperando, mas você sabe que a imunidade é uma coisa muito importante. E é normal que em um país de clima tropical, como é o Brasil, quando esfria muito, a nossa imunidade baixa. Então, essa frente fria que está chegando aqui no Brasil, que já chegou na verdade, dizem que não se vê nada tão frio desde 1955, olha o ano. Chega justamente nessa hora, tudo de ruim acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Esse mal terrível mesmo que a gente enfrenta,
o Sungamonga evoluiu dos morcegos, segundo as informações oficiais, e você tem que engolir isso e fica por isso mesmo. E aí, a gente acabou de ler essa matéria aí pra vocês, dizendo que os caras estão fazendo chover no deserto, literalmente. Um lugar que é tão quente que o pingo de água não consegue nem chegar no chão, que ele evapora antes de bater no solo. E estão fazendo chover lá. E a pergunta que eu faço, meus nobres e queridos irmãos, é uma pergunta, não uma afirmação. Se eles conseguem deixar o tempo tão úmido a ponto de chover, será que eles também não podem deixar seco? Será que todas essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo não tem o dedo de ninguém por trás disso? Será que todas essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo é tudo por obra da natureza, não tem o dedo de ninguém, de nenhuma parte deles, justamente na hora que eles admitem que estão conseguindo fazer chover? E não é de hoje que a gente fala sobre isso. Projeto RAP, quem não lembra? Outra coisa interessante, meus irmãos, que a história comprova isso, não é teoria conspiratória, nada do tipo. Se você der uma voltada no tempo e der uma pesquisada, você vai ver que cada crise global, desde as tretas mundiais até as pestes que o mundo já enfrentou, nessas épocas de crise global, sempre existiu grupos privilegiados que ficam cada vez mais ricos com esses problemas. Se você estiver acompanhando as últimas notícias sobre os bilionários, você vê que cada um deles, Tio Bill, Elon Musk, cada um deles só aumenta as suas fortunas. A pessoa que está presa no sistema vai dizer: ó, Davi, mas isso aí é obra da genialidade dos caras, porque é assim que a mídia faz. Ela faz documentários, inclusive, para mostrar as grandiosas histórias desses homens. Mas tudo que é de trambique, tudo que é obscuro, fica de lado, ou simplesmente não é comentado. Mas o fato histórico, meus irmãos, é que cada crise dessa, inclusive se a pessoa for boa de matemática, ficar de olho nos números, como disse o Dr. Enéas, ela vai descobrir que cada crise dessa, inclusive essa do Sungamonga, está ajudando determinados grupos a ganharem dinheiro como nunca antes ganharam. Fique de olho nos números, meus irmãos, e você vai perceber isso. Então, diante dessas coisas, meus irmãos, que são fatos, eu custo muito a acreditar que tudo isso esteja acontecendo por acaso. É claro que, para nós cristãos, isso mostra que estamos atravessando os tempos difíceis, no início das dores, mas lá também não diz que o homem não teria nada a ver com isso. Eu acho que se as pessoas acordassem, se elas despertassem de fato, elas iam perceber que muita coisa está sendo feita propositalmente. E essas coisas só têm ajudado a dar mais poder para esses grupos privilegiados. Se o povo percebesse isso, meus irmãos, seria uma benção. Porque se a gente pudesse encostar essa cambada na parede e dizer: olha, explica como é que você sabia isso, né, Tio Bill? Há tantos anos atrás, você tem bola de cristal ou você tem a ver com esse problema? Explica como é que é a terra do Tio Sam, né? E a terra do pastel de vento, esses dois países que vivem, né, num arranca-rabo desgraçado, como é que eles podem estar envolvidos na mesma pesquisa? Como a gente já falou aqui, não vou dar detalhes, porque você sabe o que acontece quando a gente faz isso. Mas tem nossos vídeos aí. Então, meus irmãos, eu acredito que essa frente fria e essa onda de calor, esse desequilíbrio no mundo, ele não é por acaso, isso é a minha opinião. Desde os carnavais que acontecem aqui no Brasil, né? Cervejaria pagando para evitar chuvas em determinados locais, logo depois disso vir. E até hoje, né? Por exemplo, agora tá muito frio aqui no Nordeste, mas não tem chovido. Eu acredito que eu já soltei para vocês, na hora que você tá vendo esse vídeo aqui, eu já soltei o vídeo falando sobre o aumento que vai vir aí na conta de energia. Se você não assistiu ainda, veja, meu irmão, porque é muito importante. De fato, o Brasil tem ficado muito frio, mas não tem chovido. E eu notei essa mudança estranha nas faltas de chuva desde a época da cervejaria lá impedindo que chovesse naqueles determinados lugares. A pergunta que eu fiz naquela época e faço agora de novo é que: será que quando o homem faz essa interferência, quando eles começam a espalhar aqueles rastrozinhos nos aviões, será que aquele tipo de coisa não é permanente? Será que aquilo ali não ajuda de fato a desequilibrar o mundo globalmente? Essa é uma pergunta que deveria ser pauta principal da mídia. Cobrar das autoridades, conscientizar a população, para que o povo passasse também a querer saber sobre essas coisas. Que nada mais, nada menos é o essencial para a nossa vida. Estão mexendo no clima. Infelizmente, meus irmãos, como as próprias views de vídeos como esse comprova, né, quando você compara com outros assuntos que também são importantes, mas comparado com a magnitude e o alcance desse tipo de assunto, vamos colocar aí o DJ Ives, né? O que é o caso do DJ Ives comparado
a um assunto como esse. Mas você vai ver a Views, você vai ver que a gadaiada prefere muito mais DJ Ives. E é por isso que essa luta é tão difícil, meus irmãos. Porque as pessoas, além de estarem alienadas, elas não querem despertar. Elas não querem. Preferem não esquentar a cabeça devido à gravidade, por pura covardia mesmo. Elas têm uma noção que tem algo errado. Todos têm. Principalmente quem tem aí já pra cima dos 25 anos já tem essa noção. Só que pensar nessas coisas é tão preocupante, é tão alarmante pra eles que eles preferem ignorar. Vai tocando o barco aí. E é justamente o que a elite quer. Enfim, meus irmãos, como você vê, pergunto de coração, tenho curiosidade pra saber como você vê esse tipo de pesquisa. Você acha que é bom que eles estejam realmente mexendo no clima, fazendo esse tipo de teste? Você acha que é positivo para a humanidade, falando globalmente? Ou você acredita que isso só vai trazer a piora das coisas? Eu gostaria de saber a tua opinião. A minha eu já dei. De longe eu digo para você que isso só traz pioras. Até porque o objetivo deles é um só: controle total da população. E para isso é preciso implementar o caos. Mas isso não é uma regra, não é uma lei. É apenas a opinião de uma pessoa como você. Eu gostaria de saber a sua. Eu vou ficando por aqui, meu nobre e querido irmão. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.